sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2. Peraí, escritora? Bom, pessoal, o vídeo de hoje traz um esclarecimento sobre essa minha fala que tanta gente já decorou, inclusive a Tina e a Nath, mas que alguns podem não entender de onde é que surgiu o escritora aí no meio. Para isso, eu vou explicar para vocês os detalhes mais importantes de como foi que essa história começou. Bom, talvez alguns de vocês não saibam, mas a minha formação é como professora de matemática. Talvez eu já tenha citado isso em algum dos outros vídeos, mas para aqueles que não sabiam, essa é a revelação do momento. A minha formação é como professora de matemática. E aí você pode estar se perguntando, então como é que surgiu essa história de você se tornar escritora? Eu tô aqui hoje para contar para vocês como essa história começou. No meu período de adolescência, talvez um pouquinho antes, ali por volta dos 11, 12 anos, eu me apaixonei pelos livros. Eu sempre gostei demais de ler. E eu lia livros assim muito rápido, em grande quantidade, tanto livros relacionados a temas escolares, que não eram muito meu forte, mas eu lia, quanto aqueles livros que a gente pega na biblioteca, de histórias assim um pouquinho mais curtas e de classificação infanto-juvenil. O primeiro autor que eu li e que eu me apaixonei pela série era Pedro Bandeira, na série que ele escreveu Dos Caras. Não sei quantos de vocês conhecem, mas era uma série que na época, se eu não me engano, tinham 3 ou 4 livros, começando com A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, Anjo da Morte e A Droga do Amor. Depois, eu acredito que tenha surgido mais um que chamava A Droga de Americana, mas esse eu não cheguei a ler inteiro. Depois de ter lido essa coleção, eu simplesmente comecei a amar romances. E aí uma coisa puxou a outra. Eu simplesmente lia muitos livros dessa natureza. Mas aí vamos pular pra parte aonde eu comecei a escrever. Quando eu me casei com Wallace, ele ficou muito surpreso no começo do nosso casamento a quantidade de livros que eu lia. Isso porque, durante o namoro, eu não gastava o tempo que eu tava com ele lendo, é claro. Mas logo depois que a gente se casou, eu passava muito do meu tempo lendo. A surpresa maior dele foi no dia em que ele me viu lendo um livro inteiro em um domingo. Não era um livro tão grande assim, ele tinha 100 e poucas páginas, mas o fato é que realmente não era algo assim muito comum e ele ficou muito surpreso quando ele viu isso acontecer. Uma das coisas que ele também percebeu e que deixou ele tão surpreso quanto o tanto de tempo que eu gastava lendo era o fato de que às vezes, enquanto eu estava lendo, eu parava de ler e simplesmente ficava encarando o além, pensando em alguma coisa que ele não fazia ideia do que era. Numa dessas vezes que ele me viu fazendo isso, ele me questionou, é claro. Perguntou, o que é que você tanto faz quando você para de ler com o livro na mão e fica aí olhando pro nada? E eu falei pra ele que eu simplesmente ficava às vezes imaginando a cena daquilo que eu tinha lido, ou como que seria um enredo diferente para aquele trecho que eu tava lendo daquele livro. E na hora em que eu falei isso pra ele simplesmente olhou pra mim e falou: então escreve um livro. 6 semanas depois, eu estava com o meu primeiro manuscrito pronto. Você pode até ficar surpreso em saber que o primeiro livro que eu escrevi foi todo à mão, mas o que vai te deixar mais surpreso ainda é saber que até hoje todos os que eu escrevi foram à mão. Mas aí você pode pensar, e como é que foi essa história? Do nada, você simplesmente sentou e escreveu? Sim, como eu falei pra vocês, eu consegui imaginar várias e várias situações diferentes para os livros que eu lia. E eu simplesmente aceitei a ideia que o Wallace me deu e comecei a colocar aquilo no papel. Eu gosto muito mais de escrever na mão do que digitando. Então, os primeiros livros que eu escrevi acabaram sendo realmente todos à mão. E depois eu digitava para poder ter aquilo salvo realmente de uma forma mais segura. Obviamente, no momento em que eu comecei a escrever, o que eu mais fazia era falar sobre aquilo do qual eu alimentava a minha mente. Nesse caso, como o meu tipo preferido de livros eram os romances, foi isso que eu comecei a escrever. E daí surgiu o meu primeiro livro publicado. Antes que eu comente um pouquinho mais sobre esse livro, eu vou explicar para você que talvez não saiba muito bem o que é o gênero romance,
que na verdade esse tipo de história não é necessariamente apenas uma história de amor entre duas pessoas. O gênero romance, que vem do novel no inglês, ele é o tipo de livro que conta sobre histórias da vida no cotidiano. Então, geralmente são vários casos diferentes de situações simples da vida ou até mesmo situações que sejam trágicas ou que mudem a vida daqueles personagens de tal forma a ponto de que isso os faça refletir na vida ou tomar posturas diferentes diante daquilo que eles estão vivenciando. Então, só para esclarecer que romance não é só necessariamente uma história de amor, mas sim algo que realmente nós possamos tirar lições para a nossa vida no dia a dia. Mas voltando ao primeiro livro que eu escrevi, logo depois que eu terminei de escrever, a primeira coisa que eu fiz foi dar para que as pessoas lessem. A minha mãe leu, o Wallace leu, algumas amigas leram e todos eles gostaram muito, disseram que era muito bom. Fazendo só um parênteses aqui, hoje eu olho para trás e tem muita coisa nesse livro e até mesmo nos outros que eu já escrevi e já publiquei que eu escreveria diferente ou eu mudaria. Mas é questão de maturidade só. O fato é que na época, quase todo mundo que leu incentivou e gostou e falou que aquilo ali era um talento nato, que eu deveria seguir e continuar fazendo. E com a ajuda da minha mãe e do Wallace, a gente conseguiu uma editora e a gente conseguiu publicar esse livro. Tanto que eu tenho até hoje vários exemplares dele para vender e publicados assim, bem bonitos, igual vocês estão vendo esse daqui. Depois dele, eu cheguei a escrever pelo menos mais uns 4 romances. Todos também à mão, como vocês podem ver nesses manuscritos que eu tenho aqui. Porém, nós publicamos apenas mais um desses romances, também através de uma outra editora, que virou esse daqui, chamado Faces de um Destino. A história, eu não vou contar do que se trata. Se você quiser, você vai ter que ler. Depois disso, eu também já tinha passado a escrever várias crônicas a respeito de coisas do dia a dia e publicado nas redes sociais. Já pensei, inclusive, em juntar algumas dessas crônicas e formar um outro livro só com crônicas, mas isso ainda não foi possível. Outra coisa que eu também já escrevi e que também já foi publicado foram 2 biografias. Essas biografias não são minhas, elas são biografias de 2 pastores da nossa igreja, onde eles contam um pouquinho a respeito de coisas que eles vivenciaram na infância ou até mesmo experiências que eles tiveram no decorrer da vida e que trouxeram lições de acordo com aquilo que eles gostariam de falar nesses livros que eles me pediram para escrever. Agora você pode estar se perguntando, então o que foi que aconteceu? Você continua escrevendo, não continua? Bom, pessoal, logo que a Tina nasceu, eu simplesmente não consegui mais escrever. No máximo, uma crônica ou outra sobre aquele tema específico que eu estava vivendo na maternidade. Muitas delas, quase todas, acredito que eu tenha publicado nas redes sociais, mas escrever assim, livros inteiros, realmente eu não consegui mais. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, mas até para ler é difícil, ainda mais agora com 2. Eu ainda tenho 2 livros para terminar. São livros que ficaram pela metade, que eu comecei a escrever na época em que eu estava grávida e aí quando ela nasceu eu não consegui terminar. Um deles é do gênero fantasia, por incrível que pareça, e o outro é mais um romance. E eu não sei quando que eu vou ter oportunidade de terminar, porque hoje o que eu faço é ser mãe em período integral e professora meio período. Mas com certeza, com a paixão que eu tenho pelos livros e também por escrever, isso não é uma coisa que simplesmente vai fazer parte do meu passado. Com certeza, eu vou encontrar um momento para poder terminar os livros que estão pela metade e também para escrever novos livros. E para finalizar esse vídeo, se você ficou interessado em adquirir algum dos livros que eu já publiquei, eu ainda tenho alguns dos exemplares comigo, então você pode entrar em contato que a gente vai dar um jeito de um deles chegar até você. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, principalmente para aqueles que já chegaram a se perguntar o que é que esse escritora estava fazendo aí no meio da minha fala final. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim, você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que eu trago para vocês aqui. Eu sou Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.